pessoal do YouTube, Fox Walker BR na área, fazendo esse vídeo aqui para comentar sobre o último episódio de The Walking Dead, que no caso foi o sexto episódio da sexta temporada, que estreou ontem na AMC e também na Fox, e hoje vai estar dublado na Fox, né? Então vamos começar a analisar esse episódio, que teve alguns pontos bastante interessantes, então vamos nos aprofundar nesta análise. Então, continuando desde aquela situação envolvendo o Abraham, a Sasha e o Daryl sobre a situação da Horda, né, nós tivemos um misterioso ataque, né, que surgiu do meio do mato, que foram pessoas atirando e tudo mais, que foi uma cena de ação bastante chamativa, né, vendo que nós não estamos acostumados com cenas de perseguição de carro, então foi algo novo. Porém curto, né? Teve uma pequena duração, mas que, assim, meio que criou algumas dúvidas, né? Do que se tratava aquilo, quem eram aquelas pessoas atirando, qual era o objetivo delas ao tentar atacar o grupo do Rick, né? No caso, Daryl, Sasha e Aaron, e como é que eles conseguiram aquelas armas de fogo, gasolina, né? Onde é que tá, quem são eles, né? Foi essa grande dúvida que surgiu logo no início, logo de cara no episódio. E no meio do tiroteio podemos perceber que, assim, meio que esses caras, né, esses possíveis inimigos, apresentam uma péssima capacidade de atirar, né, eles não sabiam mirar direito, né, e tudo mais, então foi algo a ser levado em consideração. Esses caras não sabem atirar, são piores que Stormtroopers no Star Wars, mas o grupo se separou. O que importa é isso, o grupo se separou e cada um foi para um caminho diferente. Enquanto o Daryl se isolou na floresta, a Sasha e o Abraham tiveram uma pequena história, tanto aprofundando os seus laços, não é? Tentando unificar mais os personagens sobre questão de controle, como também eles fizeram uma tentativa de dar dicas para localizar o Daryl Dixon, né? Um tentando ajudar o outro e etc. Né? Então vamos primeiramente falar do grupo menos importante, né? Porque o público ficou mais interessado no Daryl Dixon. Né? Então vamos começar a falar inicialmente do Abraham e da Sasha. Então, o que esperar de uma dupla que nós nunca vimos juntos anteriormente, não é? Nós, assim, desde a aparição de ambos os personagens na terceira e na quarta temporada, eu nunca vi a Sasha e o Abraham juntos. Então, o que esperar de uma dupla nova na série, não é? Uma trama interessante, conversas produtivas, não sei, podia surgir milhões de coisas, mas o episódio mostrou uma coisa completamente inesperada. O Abraham sendo um personagem completamente louco. Realmente, na minha opinião, o Abraham, o que ele ficou falando durante o episódio inteiro não fez sentido nenhum com o seu desenvolvimento, porque desde o aparecimento dele na quarta temporada, ele tinha uma missão, ele tinha um objetivo, aí ele percebeu a mentira do Eugene, começou a relaxar mais, começou a se aproximar da Rosita, né, porque é a namorada dele, foi pra Alexandria, ficou mais calmo lá, e agora ele tá um personagem completamente aleatório, sacou? Ele, no momento que todo mundo tá sério, ele tá feliz, no momento que tá todo mundo calmo, ele tá emocionalmente afetado, então tá uma coisa completamente estranha desse personagem, sabe? As suas mudanças não estão parecendo naturais, e isso, cara, isso tá muito esquisito. Isso tá muito esquisito, e enquanto a Sasha foi tratada de forma natural, de forma simples, falando apenas da questão de controle, como eu disse anteriormente, a Sasha se demonstrou uma pessoa muito mais controlada que o Abraham. Mas em relação ao Abraham, eu senti uma falta de, como eu posso dizer, realidade aquele papo todo que ele tava falando, sacou? Ele pode ter falado menções bíblicas, sei lá, mas o que o personagem tá fazendo, sacou? Tipo, por que ele tá agindo daquela forma não é explicado. E aí ele começa a encontrar armas de fogo, né? Porra, ele encontrou armas, isso foi uma coisa muito legal, que certamente vão ser levados pra Alexandria, o que pode ajudar na situação do Rick no futuro, né? Porra, lança-míssil, caralho, que coisa foda, né? O foguete. E ele aprendeu a ter mais paciência, a ter mais controle, isso foi legal, apesar de suas loucuras, não é? E no final do episódio ele revelou pra Sasha que está mais interessado em conhecer ela, né? Conhecer a sua pessoa. O que me fez comparar essa situação com os quadrinhos, porque nos quadrinhos, spoiler, o Abraham trai a Rosita. E a Sasha pode ser essa mulher que o Abraham vai pegar. Né? O que me fez ficar mais interessado nessa questão foi que o Abraham assumiu, né, que está interessado na Sasha por uma simples conversa de um dia,
sacou? O Abraham tá uma coisa muito estável, ou ele tá maluco ou ele tá no cio, sacou? Tipo, não faz muito sentido como ele quis avançar na Sasha de uma maneira tão, sabe, tão próximo ou algo assim. Mas se a Sasha vai ser escolhida para ser o novo par romântico do Abraham, nós não sabemos ainda, mas isso meio que dá indícios se compararmos com os quadrinhos. Mas do lado da história deles somente foi isso. Eles se isolaram num canto, conversaram sobre controle, o Abraham ficou maluco, né, indicou isso, e ele assumiu que está interessado nela ao ponto de conhecer mais a sua pessoa e etc. Né? De forma geral foi algo moderado, agradável, mas que não teve nenhuma relação com a história principal. Foi apenas uma conversa para aumentar o laço entre os dois. E essa criação desse laço não foi feito por nada. Isso vai ser usado no futuro. E é por isso que eu acho que o Abraham vai trair a Rosita com a Sasha. Tem uma grande chance, está indicando isso. Mas nós não temos nenhuma confirmação sobre isso. Agora vamos falar do Daryl Dixon, que eu acho que foi a estrela do episódio, né? Como eu disse nos meus últimos vídeos. Vamos lá focar no Daryl da floresta. Bom, o Daryl acabou se machucando, né, caindo da moto, e ele acabou conseguindo fugir dos atiradores. Isso foi maneiro, foi uma cena de perseguição chamativa. Só aí, quando ele entrou na floresta, ele acabou caindo no chão, né, desabando, todo ferido. E quando ele vira, tem um zumbi do lado dele, né, ele se assusta um pouco e o zumbi tá exatamente do lado dele. Ele caiu exatamente do lado do único zumbi no meio da floresta. Uau! Já começamos com aquele momento meio clichêzinho, né? Porque, porra, quais são as chances disso acontecer? Mas eu vou ignorar isso por hora, porque tem muitas mais coisas interessantes a serem consideradas durante o progresso desse personagem nesse episódio. Nesse momento ele ouviu um barulho, né, de algumas pessoas próximas, né, provavelmente, e ele foi investigar. E nesse caso, ele encontrou duas mulheres e de repente, quando ele foi virar com sua besta, ele foi atingido, ele levou um golpe na cabeça, ficando inconsciente em seguida. O que foi interessante é que esse golpe na cabeça, né, o que deu pra visualizar, bom, na minha opinião, o personagem usou algo semelhante a um taco de beisebol, ou se não, essa própria arma branca, não é? Então, eu acho, né, eu só acho que isso foi uma referência fortíssima do Negan, né, porque ele vai aparecer no season finale, e o Dwight, né, que é esse personagem, ele é um parceiro do Negan. Então já começou aí com uma possível referência dessa questão, mas os personagens foram se entendendo, né, começou uma conversa entre esse grupo novo e o Daryl capturado, o que eu achei interessante, né, porque esse grupo pareceu meio agressivo, meio do mal, mas ao mesmo tempo que eles estavam desabafando sobre o que aconteceu na floresta, eles ao mesmo tempo ameaçavam o Daryl, ficavam nervosos rapidamente, sacou? Não tinham um controle exato da situação. Uma hora eles estavam calmos, conversando, desabafando, sem nenhum motivo específico, e do nada eles estavam furiosos com o Daryl. No caso, não todos, somente o Dwight, né, o cara com a arma, e que foi uma coisa meio esquisita, mas tudo bem. Aí conhecemos mais sobre esse grupo, falando que eles estavam em outro grupo, que conseguiu fugir, que conseguiram pegar uns suprimentos que eram deles. Enfim, vários assuntos que vão ser mais aprofundados e desenvolvidos lá pela frente, que com certeza tem vínculo com Negan. Até agora tá tudo no anonimato, mas aprendemos uma questão de confiança nesse episódio, porque o Daryl conseguiu fugir desse grupo, com uma cena legal, né, de fuga, matou um zumbi, e logo depois ele encontrou esse mesmo grupo, né, e nós tivemos finalmente a aparição dos possíveis salvadores, né, chegou uma galera armada lá, num caminhão, quer dizer, num cheio de veículo, e o Daryl acabou ajudando na fuga desses personagens. Conhecemos alguns personagens, como o Wade, porém não apareceu o rosto dele devidamente, então certamente esse personagem vai aparecer futuramente quando os salvadores forem focados, mas foi uma cena um pouquinho de tensão, mas que acabou brevemente. E teve até um momento interessante no episódio, que foi quando o Dwight comentou com o Daryl: cara, você nos ajudou, mesmo a gente ter te amarrado, te nocauteado, te ameaçado, você é idiota e tudo mais. Então, e o Daryl meio que fala, né, porra, meio que eu fui um idiota ou algo do tipo. E isso pode indicar um grande problema para o personagem nessa sexta temporada, né? Desde a quarta temporada a gente percebe que o Daryl Dixon está se tornando uma pessoa mais humana, mais sentimental, que não se importa mais com ele mesmo, mas sim com os outros. Por isso que ele ajudou o grupo durante a fuga. Só que tem um lance no The Walking Dead. Quanto mais próximo, né, quanto mais sentimental o personagem for, mais humano ele se torna. E quanto mais humano ele se torna, mais fraco ele fica.
e isso pode acabar causando a morte do personagem futuramente. O Daryl Dixon, por mais que ele se desenvolva, por mais que ele se vincule ao seu lado mais humano, isso pode ser a própria fraqueza do personagem. Isso tem que ser levado em consideração. Mas aí no final das contas o Dwight e a Tina, né, começam a vasculhar algumas áreas próximas e conseguem encontrar algumas casas queimadas, né, que foram causadas por eles mesmos. E a garota lá foi mordida por 2 zumbis. A morte mais idiota e imbecil dos últimos 6 episódios ou algo do tipo, né? Eu não consegui levar a sério aquilo, eu fiquei rindo. E, bom, o que interessa é, o Daryl Dixon acabou sendo traído no final das contas pelo Dwight e aquela outra mulher. E temos que aprender, né, essa questão de confiança. Só porque ajudamos um grupo próximo, não quer dizer que nós iremos ser recompensados da mesma forma, né? A questão de confiança. Isso é uma questão mais envolvendo a realidade, porque a vida é assim. Podemos até ajudar uma pessoa, mas não significa que essa pessoa vai nos ajudar futuramente, né? Então eu gostei disso, gostei do Daryl ser traído, ter perdido a besta e a moto, porque isso meio que foram as marcas do personagem, né? Aquilo era o personagem. Quando ele perdeu, agora ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que mudar, né, a esse novo estilo de vida, sem a sua besta e sem a sua moto. Como é que o personagem vai se desenvolver agora? Veremos futuramente, né? Aí ele acaba se encontrando com o Abraham e com a Sasha, e eles partiram para Alexandria. Só que no final das contas eles acabaram ouvindo um chamado de socorro no walkie-talkie. Agora, quem pode ser, eu não sei, mas eu vou me aprofundar nisso no meu próximo vídeo. Mas, de forma geral, o episódio não teve nada a ver com a trama principal, ou melhor, até agora não está tendo nenhuma trama principal, está tendo um leque de opções, não é? Está tendo um foco constante em vários problemas que o público pode se identificar. Tanto em problemas internos de Alexandria, quanto a questão da Horda, quanto a questão do Glenn, quanto a questão do Daryl, Sasha e Abraham. Então tem um leque de opções, só que o problema é que a série precisa de um caminho fixo, precisa de uma direção. E não está sendo apresentado isso. E eu senti uma grande falta de história, no caso, vinculada a todos os personagens nessa 6ª temporada. Inicialmente era a questão da Horda, agora tá tudo embaralhado. E eu tô sentindo falta disso. Tô sentindo falta e eu acho que tá sendo um pequeno problema para essa 6ª temporada, por mais interessante que algumas histórias estejam sendo produzidas e desenvolvidas. Então, de forma geral, o episódio foi agradável, não foi, na minha opinião, um dos melhores. Eu acho que poderia ser um dos melhores episódios se tivesse um vínculo com alguma história principal, apesar de não ter nenhuma, né, pelo que tá aparecendo. Então a nota vai ser 7. Então, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Foco só que eu a partir do próximo vídeo. Valeu!